Mas por onde começar? Em primeiro lugar, é preciso encontrar a verdadeira motivação de economizar 1 hora por dia. Quando essa motivação for encontrada, essa economia vai passar a ser necessária. Seja relaxar, ler, se planejar, montar um negócio, se divertir ou passar mais tempo com a família ou amigos. Esse propósito vai dar a disciplina necessária. O segundo passo é definir como anotar as horas economizadas. A maioria dos gordinhos tem excesso de peso porque não faz ideia do que come. Quando começam a anotar, percebem que estão passando do ponto. Da mesma forma, anotar como se gasta o tempo ajuda a economizá-lo. O autor sugere registrar as tarefas em 4 blocos de 15 minutos, seja numa agenda, planilha ou caderno. Uma dica para lembrar é configurar o alarme do celular, colocar lembretes ou combinar uma recompensa para si mesmo quando fizer a anotação. O terceiro passo é fazer uma limpeza na sua vida. Acumular coisas rouba tempo e acaba gerando lentidão e confusão mental. Tire as tranqueiras da sua casa, limpe sua mesa de trabalho, guarda-roupa e gavetas e dê uma geral no seu carro. Apague arquivos inúteis do computador e e-mails antigos. Essas atitudes simples dão resultado, mas nessas horas costuma surgir uma grande barreira, a procrastinação. Os procrastinadores são ótimos em enganar a si mesmos, e assim ficam eternamente se preparando, pois isso evita que comecem algo. Uma dica para sair dessa armadilha é escolher atividades prazerosas, como um prêmio quando fizer uma obrigação, o que ajuda a criar um compromisso com você mesmo. Agir e criar novos hábitos dói, mas se estiver realmente empenhado, você arranja tempo. Quanto mais usar o músculo da ação, mais forte ele fica. Aos poucos, tudo vira um hábito. Outro problema dos procrastinadores é não querer decidir às pressas, ou preferir pesar os prós e contras primeiro. Mas esses pensamentos, na verdade, refletem sua incapacidade de decidir. As decisões ruins nos dão experiência que ajudam a tomar decisões melhores no futuro. Confie na sua intuição. Ela é mais poderosa do que você imagina. A procrastinação é causada geralmente por preguiça ou medo. Esse temor geralmente é exagerado, como uma evidência falsa do que parece real. Não caia nessa. A principal ferramenta de gerenciamento do tempo é a lista de tarefas. O problema é que elas nunca se transformam em listas de coisas feitas. Acabamos sempre resolvendo as mais urgentes e deixando para depois as importantes. Uma dica é no final de cada dia escrever as 5 coisas mais importantes que precisam ser resolvidas no dia seguinte. É importante serem apenas 5 para manter o foco, que sejam coisas realmente importantes e também usar o fim do dia para empenhar seu cérebro durante o sono. Uma ferramenta útil para definir a importância de uma tarefa é o quadrante de prioridades. Primeiro você anota suas tarefas e dá uma nota para o grau de urgência e importância de cada uma delas. Em seguida, joga essas tarefas no quadrante. O que for muito importante, mas não tão urgente, deve ir para a lista de tarefas. As tarefas importantes e urgentes devem ser feitas imediatamente. As muito urgentes, mas não tão importantes, podem ser delegadas, e as tarefas que não são nem importantes, nem urgentes, devem ser descartadas. Outra forma poderosa de ganhar 1 hora por dia é eliminando distrações. Existem alguns tipos de amigos que acabam, sem querer, sequestrando nosso tempo. O primeiro deles é o fofoqueiro, sempre disposto a contar coisas inúteis e que roubam horas. O segundo tipo é o reclamão, que precisa desabafar e mostrar o lado ruim das coisas. E o último tipo é o aprendiz, com suas dúvidas eternas e perguntas sem fim. Tome muito cuidado com esses tipos. Mas como aprender a dizer não? A primeira dica é reagir positivamente, mas sem dizer sim. Por exemplo, você pode dizer, isso parece interessante, ou obrigado pela dica. Você continua educado, mas sem concordar diretamente. Outra dica é evitar a palavra mas, que geralmente tem conotação negativa e gera mais discussão. No lugar dela, use o e no entanto. A última dica é sempre tentar ser elegante na sua reação. Diga que adoraria ajudar, no entanto, não vai conseguir, pois está focado em outra coisa e não seria justo com as pessoas que já se comprometeu. Outra grande distração são as mídias sociais. Se pergunte qual o primeiro site acessa pela manhã, quantas vezes entra na semana e quais os principais apps que tem no celular. Se a resposta for em redes sociais,
já sabe onde está o problema. Se afaste fisicamente dessas distrações. O livro também ensina como ganhar tempo em casa. 1. Tenha uma empregada. Tenha em mente que vai precisar separar tempo para contratar e ficar um tempo ensinando sobre como quer as coisas. Também não esqueça de cuidar bem dela, pois pessoas confiáveis são raras. 2. Pare de achar que se você lavar seu carro, vai estar economizando. Um profissional faria muito melhor que você e num 1/10 do tempo. 3. Quando estiver preparando uma receita, veja se dá para duplicar os ingredientes e preparar o dobro. Basta congelar para o futuro e terá ganhado um bom tempo. Outra dica é fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado. Isso ajuda a economizar 30% do tempo lá dentro. 4. Quando começar uma leitura, mantenha o livro por perto o tempo todo. Estabeleça uma meta de páginas por dia e faça uma leitura ativa, sublinhando, escrevendo e comentando as partes. 5. Com relação à tecnologia, use o computador para organizar arquivos, lembretes e compromissos. Cuidado com jogos de celular, redes sociais e WhatsApp. Outra dica, compre uma lava-louças. Ela poupa um tempo incrível. 6. Sobre as finanças, mantenha a papelada num arquivo para facilitar a organização. Use o Internet Banking e cadastre suas contas recorrentes no débito automático. No trabalho também dá para ganhar muito tempo. Primeiro, calcule quanto vale sua hora. Basta estabelecer sua renda anual desejada, dividir por 220 dias úteis e depois por 8 horas de trabalho. Como aproximadamente metade de nossas horas são produtivas, multiplique o resultado por 2. Pronto, você sabe quanto custa sua hora. Segundo, pegue as tarefas em que não é tão bom e ofereça trocar com um amigo. Pegue uma tarefa dele que você consegue fazer mais rápido. Comece a proposta dizendo que precisa da ajuda dele para facilitar. Terceiro, quanto maior a empresa, maior o tempo gasto em reuniões. Evite atrasos, conversa fiada e longas apresentações. Quarto, com relação aos e-mails, evite interromper suas tarefas para lê-los. Peça para não colocarem você em cópia oculta, saia de correntes e listas de spam e evite mandar e-mails se você puder simplesmente conversar. Quinto, limpe os arquivos do computador, use um calendário eletrônico e invista numa máquina e em internet de velocidade. Sexto, organize sua lista de contatos no celular. Seja objetivo durante as conversas e use o correio de voz quando necessário. Uma última dica é separar os dias da semana em 3 categorias. Primeiro, dias do eu, onde você renova as energias, cuida do seu bem-estar e passa tempo com a família. Lembre-se, você merece esse dia. 2. Dias do principal, quando você trabalha naquelas tarefas mais importantes da lista das 5 coisas que podem te trazer mais resultados. E terceiro, dia das tarefas, hora de realizar as atividades do cotidiano e se organizar. Tendo se planejado, comunique o plano às pessoas mais próximas para que elas te ajudem.